O JV de hoje vai falar de uma grande polêmica que Júlia Zanata e Pedro Júnior humilharam o esquerdista Newton Tatu. Pois é, esse vídeo é muito polêmico e você precisa assistir ele comigo. Pela presença. Eu quero aqui, ministra, aproveitar aqui a oportunidade para dizer à senhora e aos nobres colegas sobre o agro que é tão perseguido, infelizmente, pelo seu ministério. Agro esse que eu vi aqui sendo chamado de ubro, que é um desrespeito. É um setor que mais cresce e contribui com a economia desse país. O faturamento do agro, em 2023, chegou a quase 700 bilhões. E teve um crescimento 15% sobre o ano anterior. O setor agropecuário foi o que mais cresceu nas atividades, com isso influenciou o PIB do Brasil, em quase 3%. As exportações também fecharam com um bom resultado em 2023, com quase 160 bilhões. O Brasil é o terceiro maior exportador, só perde para a União Europeia e os Estados Unidos. Então, ministra, eu aqui respeitosamente queria fazer um apelo à senhora, um apelo ao seu ministério, que não trate o agro como inimigo, porque o ministério da senhora, a senhora vai me perdoar, mas ele já está conhecido como o Ministério das Cinzas, o Ministério da Perseguição e o Ministério da Burocracia. Então nós não podemos admitir que o setor que mais produz, as pessoas que acordam no cantar do galo às 5 da manhã, que fazem calo na mão, que sejam tratados como inimigos do Ministério ou inimigos do Brasil. Então eu peço à senhora, peço ao seu ministério em nome de todos os produtores desse país, seja da agricultura familiar ou o maior produtor do país, que nós possamos respeitá-los e darmos o valor que eles têm. Não perseguir, não senhor, não, o senhor chama produtor de bandido, então o senhor não conhece o que é produtor não. Eu sou filho de lavrador, não senhor, eu sou filho de lavrador e meu pai e minha mãe não eram bandidos. Então o senhor lava a sua boca para chamar produtor de bandido e não presidente. Eu não falei. Por favor, o senhor falou, sim, senhor. Colocando palavras na minha boca. Tudo, produtor não é que se fala sobre o agro, precisa ter com essa lacração. A palavra é minha, eu não admito o senhor me interromper. Eu não coloco palavra na minha boca. Eu respeitei o senhor falando, e estou aqui muito respeitosamente falando à ministra. Não estou aqui ofendendo a senhora. Eu estou só pedindo, fazendo um apelo à senhora, que esse ministério pare de perseguir os homens e mulheres que produzem e alavancam a economia desse país. Agradeço a presença da senhora e me perdoe se eu ofendi em algum minuto. Deputado Newton Tatu, com a palavra. Evidentemente que muitos parlamentares aqui vieram para fazer lacração mesmo, e de não reconhecer. E é evidentemente, e eu me orgulho muito de defender um governo, de colocar inclusive como base desse governo aqui dentro dessa casa, de ter uma ministra à altura da ministra Marina Silva, que engrandece o país. Evidentemente eu reconheço, e sempre trabalhei nesse sentido, e o quanto que é importante para o país o papel desempenhado pelo setor produtivo no meio rural, o próprio agronegócio. E aí, inclusive quando parlamentares vêm e colocam na minha boca que eu acho que depende de produtor, que agricultor é bandido, é que ele não está entendendo que bandidos são aqueles que invadem a área pública e depois quando o Estado, o poder público, o IBAMA, vai lá e cumpre o seu papel constitucional de tirá-los daquela área pública, aí vem deputados aqui e vem fazer a defesa em nome dos agricultores, em nome dos produtores. Percebe? Percebe que vocês colocam no mesmo balaio todos os produtores do país, no mesmo balaio dos bandidos que invadem a área pública? Vocês colocam no mesmo balaio os produtores do país, nos garimpeiros, aqueles que invadem terra indígena. Vocês vêm aqui defender em nome dos produtores, vocês colocam eles no mesmo balaio. É ruim para a imagem da agricultura brasileira. É ruim. É o mesmo discurso da indígena, deputada, que vai lá e chama os indígenas de maconheiro. Coloca todo mundo no mesmo balaio. Presidente Evair, você como presidente dessa comissão e sabe do embate que eu faço e do respeito que tenho com o setor do agro. Tenho divergências, mas cuidem para as pessoas que vêm aqui querer fazer lacração e colocar os produtores no mesmo balaio dos bandidos
que mancham a imagem da agricultura brasileira. Deputado, não faça isso. Você é deputado. Os agricultores querem continuar reconhecendo você como alguém que vem defender. E defender os agricultores agora não pode mais aprovar projetos de leis que vai aguçar mais ainda a crise climática. Bom, consciência, aquilo que o Bom Gás falou aqui, que essa audiência aqui hoje, a vinda da ministra Marina Silva, sirva para botar na consciência e parar de incentivar e avançar projetos antiambientais aqui, que não contribuem com a agricultura brasileira. A agricultura brasileira precisa de respeito e não ser colocado no mesmo balaio dos bandidos que mancham a imagem da agricultura. Obrigado. Deputado, só um minuto. Eu tô com a palavra. Presidente, só um minuto. Eu tô com a palavra. Eu tô com a Só para palavra. registrar. Eu também quero fazer só um registro aqui, presidente. O meu Não até pode citei ser ninguém, ninguém vai fazer. Não, eu Só não um vou falar, não é segundinho. sobre o Eu senhor. não citei ninguém, e eu respeitei o tempo Só para aqui. Eu registrar, respeitei o tempo. presidente. Eu respeitei. Cala a boca, Você não vai deixa eu falar, lacrar. cala a boca. Você não vai Deixa eu querer falar. lacrar. Cala a boca, vai fazer o teu projeto da Agenda 2030, fingir que defende o produtor rural. Presidente, só para registrar. Não, se vocês forem me obedecer o meu comando, eu vou respeitar todo mundo. Senão eu corto a palavra, simples assim. O regimento aqui cabe ao presidente. Então, por favor, 15 segundos. Mas por Só quê? para registrar que quem fala, de lacração é porque não sabe mais se comunicar com a população brasileira. Não à toa o PT derreteu nessas eleições. Então vocês... Obrigado, Júlia. O assunto é fora da pauta. Pedro Júnior. Só um minuto. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhora ministra. Eu venho aqui não só na qualidade de deputado federal, mas também de ex-ministro de Meio Ambiente, na cadeira que Vossa Excelência me sucedeu. E eu me recordo, na época em que nós estávamos lá no Ministério, enfrentando problemas muito semelhantes, né? Queimadas também muito fortes, tanto no ano de 2019 lá no Pantanal, problemas que houve lá no Dia do Fogo no Pará e tantos outros. Também problemas de desmatamento crescente, aliás, desmatamento crescente que vem desde 2014, não começou no governo Bolsonaro. Mas eu me recordo, por outro lado, e tive a oportunidade de conversar sobre isso com o Capobianco, que aí está ao seu lado, seu secretário, à época com o então deputado Rodrigo Agostinho, hoje presidente do IBAMA, e nós dizíamos que parte desses problemas eram problemas que precisavam ser atacados e tudo, e tinha uma estratégia por trás disso, e a crítica que nos faziam, inclusive o então ainda não presidente Lula fazia, era: o governo é criminoso, as queimadas são propositais, a culpa é de vocês, né? E hoje, numa situação ainda mais grave de queimadas e outras coisas, embora tenha caído o desmatamento, a culpa é do clima. Então, quer dizer, o próprio Lula que dizia que quem estava no poder era o criminoso e queria o incêndio, agora não, agora a culpa é do clima. Quem está no governo não tem nenhuma responsabilidade. Eu procuro ser mais honesto intelectualmente e menos venal do que foram conosco. Tanto que a senhora não vê críticas minhas públicas da forma como foram feitas contra mim à época, de maneira injusta e venal. Estou vendo a senhora dizer, anotei aqui as suas palavras, que atua nesse momento, nesse seu, acho que terceiro período à frente do Ministério, com generosidade e respeito. Portanto, nessa mesma linha que a senhora disse que está tratando das questões, eu, como ex-ministro, farei críticas levando em consideração aquilo que não levaram quando nos criticaram no governo Bolsonaro: generosidade, respeito e verdade. Muitos dos problemas que a senhora está enfrentando, nós enfrentamos também. Muitas das dificuldades que a senhora está enfrentando, eu passei na época do Ministério. E digo mais, estou vendo aqui o Rodrigo, nós não tivemos greve do IBAMA em nenhum dia no governo do presidente Bolsonaro. Governo que disseram que houve desmonte ambiental e tudo mais, um dia sequer de greve, não houve. O concurso que está sendo preenchido foi feito no nosso governo. Nós abrimos as vagas de concurso. E o concurso andou e o seu governo está dando posse ao concurso que nós fizemos. Nós recebemos os órgãos há anos sem concurso, há anos com déficit de orçamento, ou seja, uma série de problemas recorrentes. Que a senhora, evidentemente, está tendo que lidar com eles também. E, novamente, está recebendo um problema gerado pelos seus colegas de governo,
que não lhe dão os recursos e o apoio necessário para administrar o problema, assim como alguns no nosso governo também não se sensibilizaram lá no Ministério da Economia na época. Mas a questão, senhora ministra, que me parece talvez a mais produtiva e construtiva que nós poderíamos ter aqui, diz respeito a uma questão de mentalidade, sobretudo. Eu me recordo à época, e isso não me traz, evidentemente, nenhuma satisfação, eu fui a todas essas localidades onde haviam graves problemas de queimada. Inclusive voei nos aviões, naqueles Air Tractor lá em Poconé, para combater incêndio, na Chapada dos Veadeiros, quando lá houve incêndios, enfim, em tantos lugares. E uma das coisas que nós detectávamos era que, por uma questão de enviesamento ideológico, secretarias de Estado e órgãos federais, naquilo que lhe cabia, não permitiam, por exemplo, que se fizesse a queima prescrita ou controlada no momento certo. Era uma criação de dificuldades sem tamanho. Nunca confessavam, nunca diziam, não, eu sou contra a queima controlada. Diziam, não, eu sou a favor, eu só não deixo fazer. Crio milhares de empecilhos e não deixa fazer a queima controlada. Não deixa fazer os aceros, como se os aceros fossem uma agressão ao meio ambiente. Os aceros são uma medida de prevenção. E os xiitas que ocupam, às vezes, esses órgãos, não deixam fazer. Não deixam usar o retardante de fogo, que é um produto cuja composição é parecida com o fertilizante, ou seja, não há grande risco em uso de retardante de fogo misturado à água, tanto nos caminhões quanto nos aviões de combate a incêndio. E não obstante, o xiitismo não deixa usar retardante de fogo. Eu me lembro quando nós fomos testar o retardante de fogo, o ICMBio, para autorizar um teste na Chapada dos Veadeiros, parecia que estava testando uma bomba atômica. Uma criação de caso, Capobianco, gigantesca. Era algo que podia ter ajudado muito na efetividade do combate aos incêndios, o uso do retardante. Aí qual era o argumento, ministra? Não, sabe o que é? É que o retardante, onde ele é usado, a vegetação cresce mais rápido do que onde ele não é usado, e cria um desequilíbrio ecológico. Pelo amor de Deus, é um argumento de retardado mental. Outra questão importante, tocou aqui o Tato no assunto do represamento, das APPs. Chegou mais do que na hora de entender que nós devemos incentivar a retenção e o represamento de água nas propriedades em todos os locais. E para incentivar isso, não só regras que facilitam, mas regras que sejam equilibradas para a compensação ambiental daquela APP em torno do represamento. Está mais do que comprovado que represamento de água em propriedade rural, com APP desenhado em volta, mas não adianta desenhar um APP 20 vezes, 10 vezes o quanto foi suprimido. Isso é inviável, isso é absurdo. Você tem que desenhar uma APP ao lado da área que foi represada, do mesmo tamanho da APP que foi suprimida. E a visão xiita não deixa fazer isso. Não arromba, porque você faz o represamento e em volta você tem o APP. Isso é só quem não conhece fala esse tipo de coisa. Não é verdade. Ali não é represamento, ali é ocupação irregular, é outra coisa. As unidades de conservação, ministra, as 334 que tinham à época, não sei se foram criadas outras agora, pelo que eu me lembro, não tem nenhuma regularizada. E, portanto, todos esses conflitos, e que às vezes dão causa à retaliação, né, a pessoa coloca fogo, tal, etc., também decorre da não regularização das unidades de conservação. Ou seja, são tantos problemas. O não pagamento pelo serviço ambiental adequado àqueles que preservam APP e reserva legal. Quer dizer, são tantos assuntos, tantos assuntos. Nós podíamos aqui falar da regularização fundiária, que seria uma medida importante para identificar quem são aqueles que ocupam as áreas. E essa umbilical, intrínseca, quase que dogmática aversão à regularização fundiária, Tato. Isso é ruim, porque se nós soubéssemos quem são os proprietários dessas áreas, no mínimo o nome, o RG e o CPF para ser responsabilizado, nós teríamos. Automaticamente ele teria que preservar 80% na Amazônia. Vai usar os outros 20%. E aí nós temos uma discussão, de novo, dogmática, exagerada, que não respeita nem o Código Florestal.
Porque o Código Florestal diz que na Amazônia a pessoa pode usar 20%. E a turma radical cria toda a sorte de empecilhos para não deixar usar nem os 20%. Aí a pessoa fica miserável e ela usa todos 100%. Ou seja, você empurra as pessoas para a miséria e aí elas simplesmente fazem aquilo que querem fazer. E só para concluir, senhor presidente, eu vi esta realidade, ministra, na sua região. Eu fui a Chapuri, na reserva extrativista Chico Mendes, de onde a senhora começou a sua vida política. E eu, quando fui lá, a Chapuri, na reserva extrativista Chico Mendes, sendo o berço da sua trajetória ambientalista e política, achei, Capobianco, que eu fosse ser linchado pelos moradores. Mas, a contrário senso, Tato, a queixa dos moradores, dos extrativistas, da reserva extrativista Chico Mendes em Chapuri, a queixa era contra o ICMBio. A queixa era contra a visão da florestania. Porque essas pessoas vivem em absoluta miséria dentro da área extrativista, pedem há anos ao ICMBio para usar um percentual da Resex, que é a sua, que a lei lhe permite, já vou concluir, que a lei lhe permite, em piscicultura, em gado de leite, em café, e nem isso, Tato, lhes é autorizado. Resultado, vivendo na miséria, eles procuram qualquer forma de sobreviver. Senhor presidente, era isso. Muito obrigado. Júlio Zanata. E esse foi o vídeo de hoje do JV Notícias. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe com muitos amigos para que eles fiquem por dentro deste assunto.